Concordo, professor Adailton, porque a grande questão da identidade da Assembleia de Deus se refere também em relação à formação teológica dos seus líderes. Os nossos líderes, os nossos obreiros, os nossos pregadores não querem estudar. Eles não querem estudar, eles não querem refletir a fé. Nós precisamos urgentemente de termos no Brasil academias teológicas, seminários teológicos sérios, faculdades de teologia sérias, acadêmicas. E nós temos que parar definitivamente de dar formação teológica aos nossos líderes através de cursos por correspondência, cursos rápidos. Nós precisamos, a exemplo de outras denominações históricas, termos o nosso seminário teológico, onde nós estaremos treinando e preparando os futuros obreiros da nossa igreja. Então, professor Hipólito, qual é a sua visão a esse respeito, à identidade teológica da Assembleia de Deus diante do movimento neopentecostal, plural, essa ramificação da espiritualidade pentecostal? Para mim, esse nascimento, já desde o chamado de neopentecostalismo, é a perca do DNA evangélico. E a igreja precisa ter como uma identidade o DNA do cristianismo verdadeiro, ou seja, o retorno ao evangelho e a plenitude de Cristo. E para uma pessoa refletir neste real evangelho, ele precisa, sem dúvida alguma, ele precisa mergulhar no oceano da educação teológica, mergulhar no academicismo, buscar a cultura cristã verdadeira, estudar uma instituição séria, com professores renomados, buscar um crescimento real, como disse Paulo na carta aos Romanos. Nós precisamos crescer e ter um culto racional, não é? E esse culto racional, para sermos cristãos verdadeiros, precisamos ter um evangelho verdadeiro, pregado por cristãos verdadeiros, uma pregação querigmática e cristocêntrica. Nós sabemos muito bem, pastor Adailton, pastor Hipólito, que na convenção de 1930, no Rio Grande do Norte, nós sabemos muito bem que 3 propostas de Gunnar Wing foram rejeitadas. A primeira é a abertura maior do papel da mulher na igreja, é a implantação de cursos teológicos, e também não era muito a favor da implantação de convenções, etc. Mas o que me chama a atenção quando nós discutimos aqui a identidade teológica da Assembleia de Deus no Brasil é que recentemente a Convenção Evangélica das Assembleias de Deus do Distrito Federal, conhecida como CEADIF, acabou de aprovar o ingresso de mulheres no ministério, ou seja, a aprovação de mulheres como pastoras dentro da Assembleia de Deus. Até que ponto a CGADB, as outras convenções, etc., vão responder a essa atitude e decisão da CEADIF, da convenção e de tantos outros ministérios assembleianos que já perderam a sua identidade, como é o caso do Ministério da Madureira no Brasil? Bom, isso aí é o que nós falamos, ou seja, nós temos muito mais que uma Assembleia de Deus plural. Nós temos uma Assembleia de Deus heterogênea, ou seja, não há uma identidade assembleana no escopo convencional da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Porque se há uma igreja heterogênea, cada um faz como melhor lhe parece, inclusive as convenções estaduais, que parece que não estão muito ligadas ou sujeitas ou vinculadas à Convenção Geral, que deveria ser o órgão normatizador, não executivo, por suposto. As convenções estaduais são as executivas, os executores, mas se supõe que, segundo os estatutos, a Convenção Geral, com seus diferentes conselhos, seria o órgão normatizador. Ele não executa, mas tem as normas, os regulamentos, e ao ser uma instituição heterogênea, cada um faz como melhor me parece, o que dá lugar para as multifacéticas aparências ou aspecto das Assembleias de Deus. Isso faz com que nós percamos ou não tenhamos uma identidade denominacional como a maior denominação evangélica do continente sul-americano. É verdade. Então a saída seria, primeiro, a formação teológica
dos futuros obreiros, através de cursos sérios de teologia. Claro. Segundo, o respeito às autoridades superiores da Assembleia de Deus, porque hoje muitos pastores, presidentes de convenções regionais, de ministérios, pregadores, itinerantes, líderes, obreiros, não respeitam decisões de convenções estaduais, decisões da convenção geral, não respeitam a autoridade pastoral, a autoridade eclesiástica, a autoridade da nossa igreja. Nós temos que definir quem é quem na Assembleia de Deus. E a terceira coisa seria: qual seria a proposta do colegiado da CGADB para dar continuidade à grandeza da nossa igreja para o futuro, para o século XXI? Porque esta hoje é a nossa maior preocupação. Como será a Assembleia de Deus no século XXI? Interessante. Para fechar essa questão, gostaria de ouvi-los. Um verdadeiro líder forma líderes. E para pensarmos no amanhã, nós precisamos formar líderes hoje. Interessante, se uma pessoa não respeita o seu líder, não respeita também a Deus. Se uma pessoa não tem uma educação sequer doméstica, não tem teológica. Então nós precisamos que esses líderes formados hoje, nós precisamos ter uma preocupação real com a igreja amanhã. É verdade. Precisamos, no primeiro ponto, formar essas pessoas sim, na teologia do caráter, na teologia pentecostal, mas mostrando o amor, não apenas línguas estranhas, mas o amor do Espírito de Deus, porque Deus é esse amor. E nós precisamos fazer que líderes sejam perfeitos e aperfeiçoamente pessoas competentes. Não é pessoas que venham crescer a igreja somente em massa, mas pessoas com competência do caráter, formadas na pedagogia da cruz. Aí vem a questão do que mencionava o pastor Roberto e corroborado pelo pastor Hipólito, não apenas o pragmatismo denominacional. Somos pentecostais, cremos na glossolalia, cremos nos dons espirituais. Esse é o pragmatismo. Agora temos a programática, que bem enfatizou o pastor Roberto como formador de opinião teológica que é. A programática, ou seja, nos programas teológicos das igrejas ou das instituições de capacitação das Assembleias de Deus, seminários, institutos e faculdades teológicas, necessitamos repensar o programa, o currículo desses programas teológicos. Currículos completos, não apenas de cunho denominacional, como temos tido até hoje, mas um currículo que prepare os futuros pastores das Assembleias de Deus, não apenas para serem pastores da Assembleia de Deus, mas para que sejam pastores com uma visão mais ampla, com uma visão de reino na Assembleia de Deus e onde o necessite, para representar esta grande e magna denominação que é a Assembleia de Deus no Brasil. Mas sem uma programática diferenciada, que faz falta na maioria dos seminários teológicos, com programas completos e contundentes, não chegaremos a esse objetivo que é muito importante para uma denominação como a nossa Assembleia de Deus. Muito bem, nós temos uma segunda questão que gostaríamos de tratar, que é exatamente sobre a resposta da igreja diante de questões acadêmicas. Por quê? Nós sabemos muito bem que é uma utopia teológica querer implantar o reino de Deus na América Latina, implantar o reino de Deus no Brasil. Não é elegendo deputados federais, senadores e até presidente da República que nós vamos mudar a cara da nação brasileira, a cara do Brasil. Não vamos mudar. Nós sabemos muito bem que haverá novos céus e nova terra. Nós conhecemos as Escrituras, a proposta escatológica, profética da Bíblia Sagrada. Mas a grande questão é saber a resposta da igreja diante de questões acadêmicas.